Hoje eu vim aqui para contar para vocês os maiores perrengues do meu último voluntariado. Oiê, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara e eu acabei de terminar um voluntariado aqui em Londres e eu vim aqui para contar os maiores perrengues que rolaram durante esse voluntariado. Teve até um barraco, um pequeno barraco, e eu vou contar para vocês sobre o barraco também. Mas antes de começar a falar sobre os problemas, né, eu queria avisar que a experiência como um todo foi uma experiência bem positiva, de muito crescimento pra mim. E o barraco, nenhum dos motivos que eu vou falar aqui agora foram o real motivo pelo qual eu não continuei na experiência, tá? Eu não abandonei o voluntariado, eu resolvi não estender, não pedir pra estender, porque eu teria essa possibilidade, eu acredito, eu acho, né? Porque eu não tentei, mas assim, eu poderia ficar até 2 meses, quase 2 meses, já que eu tinha mais dias de folga. E eu não quis pedir pra estender. Mas assim, não foi por nenhum dos motivos que eu vou falar aqui agora, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente tem comentado, principalmente lá no TikTok, que eu só falo das coisas boas do intercâmbio e que a vida de intercâmbio, que a minha vida, que não sei o que, é uma coisa assim, vocês olham no Instagram, no TikTok e acham que a minha vida é perfeita assim. E não é, sabe? Tipo, não é isso. E assim, muito disso, principalmente depois que eu lancei o Guia do Intercambista, que é uma imersão minha sobre os intercâmbios mais baratos que eu já fiz aqui na Europa. E que no final você pode fazer uma consultoria individual comigo e tudo mais. Então depois que eu fiz esse lançamento, muita gente veio criticar e dizer que eu só falo as coisas boas do intercâmbio porque eu quero vender curso, que não sei o que não é assim. Então pra provar que não é bem assim, eu resolvi vir aqui e falar dos problemas pra vocês também. Antes de mais nada, eu vou contar pra vocês quais eram os meus direitos e deveres, né, lá no voluntariado. Então, antes de chegar na minha vaga, eu já sabia que eu teria direito à acomodação, que poderia ser individual ou compartilhada, porque eles tinham quartos individuais para voluntários, mas também tinham quartos compartilhados. E aí os quartos compartilhados eram divididos por sexo, né? Tinha o quarto feminino e o quarto masculino. Eu teria 3 dias off, né, na semana, e até por isso que eu poderia voluntariar por mais tempo, porque os dias off não contam no tempo limite que você pode voluntariar. Então você pode voluntariar até 30 dias, né, sem um visto de voluntariado, mas aí, tipo, o seu dia off não conta nesses 30 dias de trabalho. Eu teria direito também a café da manhã todos os dias e o reembolso das passagens. Quando eu cheguei lá, o reembolso das passagens mudou, na verdade. Então eu comecei, quando eu cheguei, né, eles falaram que eu poderia reembolsar até o transporte público interno de Londres. E aí no meio do voluntariado eles falaram, opa, a regra mudou e agora eu só poderia reembolsar mesmo a minha passagem para chegar aqui em Londres e a passagem para sair de Londres. Eu ainda não tentei fazer esse reembolso, mas eu posso, né? Eu tenho uma passagem que foi a passagem que eu vim aqui para Londres que eu posso tentar reembolsar e eu vou tentar. Mas uma coisa que me surpreendeu positivamente foi que tinha café ilimitado, não o café da manhã, mas o cafezinho mesmo. Eu poderia tomar café quantas vezes eu quisesse, eu só precisava ir na recepção e fazer o meu café. Então isso era muito bom, principalmente para mim, né, que amo café. E de vez em quando também tinha janta, né? A janta não foi acordada, mas quando sobrava, quando tinha muita comida, assim, aí eles disponibilizavam janta para os voluntários também. Mas tiveram umas coisinhas, assim, que me incomodavam bastante. A primeira foi a internet, principalmente porque eu trabalho com isso, né? Então eu preciso de internet para trabalhar e às vezes eu preciso de internet em horários não comerciais para poder enviar algum relatório para os Estados Unidos ou até mesmo para o Brasil e tudo mais. E nos quartos a internet não funcionava, era tipo zero, sabe? A internet não funcionava mesmo, e a internet só funcionava em alguns lugares específicos do hostel como um todo. Então, por exemplo, tinha um lugar dentro da cafeteria que funcionava o Wi-Fi, tinha um lugar na recepção que funcionava, então eu sempre tinha que ficar indo buscar esses lugares, eu não podia usar do quarto, por exemplo, e se eu recebesse uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, no quarto, na maioria das vezes a mensagem não caía, porque além de não ter a internet do hostel, o próprio sinal também do celular não funcionava dentro do quarto. Então era péssimo por isso. Fora isso, né, teve também uma questão assim que eu achava o flat dos voluntários bem sujo. Tinha o nosso dia de limpar, mas no começo, por exemplo, a galera não limpava, sabe? Tinha lá no meu calendário o meu dia de limpar e eu chegava lá pra limpar, começava a limpar e não tinha mais ninguém, sabe? Não tinha as tarefas divididas de quem ia fazer o quê. Então acabava que a galera no começo não limpava mesmo.
E aí a gente teve até um problema, assim, no começo, porque tiveram umas pessoas que não lavavam os próprios pratos, enfim, empilhou o prato na pia. Sabe, aquelas coisas mesmo de quando você tá vivendo em casa compartilhada e que as coisas saem do seu controle, assim, que os seus housemates começam a fazer muita bagunça. Então, tava bem complicado. Aí chegou, a gente, no finalzinho, assim, quando eu tava, na minha última semana, a gente teve uma reunião com a nossa coordenadora e ela falou que realmente teria que mudar aquilo ali. E eu concordo com ela, né? Porque estava complicadíssima a situação. E aí a gente fez uma faxina, assim, que todo mundo se juntou pra faxinar o flat. Mas, no geral, assim, a maior parte do tempo que eu estive lá foi bem difícil com relação a organizar pra limpar o flat dos voluntários. Então, foi bem complicado, assim, de conviver, né, no comecinho, porque tava sujo e eu também não queria ser a pessoa que ia limpar sozinha, né? Então, tinha essa guerra ali entre os voluntários. Tinha eu e mais alguns voluntários que estávamos falando, a gente tem que se organizar pra limpar, e tinha outros que não falavam muito ou que sempre tipo, vamos, mas aí no último minuto assim a pessoa arrumava uma outra coisa pra fazer e aí vai, né? Probleminhas de convivência mesmo. E aí pra mim, especificamente, não me dava prazer, por exemplo, de cozinhar lá pra comer minha comida, não me dava prazer de fazer yoga, porque o espaço tava sempre muito sujo. Teve um dia também que eu fui fazer yoga, eu limpei a sala e eu fui fazer yoga na sala e vieram alguns funcionários assim e ficavam conversando comigo no meio do meu yoga, sabe? Eu fiquei tipo, mano, eu tô fazendo atividade física, pelo amor de Deus, vai embora. Não vem falar comigo agora. Aí eu ficava, e tentando concentrar no exercício, sabe? Aí tiveram essas coisinhas assim que aconteceu. Mas isso tudo assim, eu relevo, sabe, gente? Eu relevo. Em prol da boa convivência, eu relevo. E assim, o fogão era bem ruim de cozinhar, era meio que tipo, às vezes ele funcionava um lado, às vezes não funcionava, e fora que a cozinha tava sempre muito suja. Então acabava que não me dava prazer de cozinhar lá, e eu acabei comendo muito em mercado, comprando comida já pronta, sabe? Coisas assim que não eram saudáveis e que acabava saindo caro, assim, você ficar comprando comida o tempo todo em mercado, comida congelada ou comida industrializada o tempo todo. Então assim, não tava sendo muito confortável pra mim. E aí um dos motivos, né, que eu queria ficar um tempo maior lá era pra não ficar fazendo mudança, porque eu adoro fazer house sitting, por exemplo, só que eu fico fazendo um monte de mudança, né? Eu queria ficar paradinha num canto mesmo. E também não dá pra eu alugar um espaço agora, porque eu não tenho muita certeza ainda do meu futuro. Então, ele tá ainda um pouco incerto, eu ainda tô esperando alguns resultados e algumas coisas, então não posso me fixar num lugar ainda, não posso, né, criar ali as minhas raízes em algum lugar. Tudo vai depender aí dos próximos capítulos dessa história. Eu não posso simplesmente dizer assim, tá tudo certo, eu sei que eu vou passar em todas as provas e eu vou ficar aqui neste lugar, vou estudar aqui para sempre, porque eu ainda não sei e eu não posso fazer essa loucura. Então, eu resolvi, né? Eu tenho duas opções, eu posso simplesmente ir pra um outro lugar e desistir de tudo, ou continuar aqui, fazer as minhas provas, fazer as minhas coisas e ir aproveitando esse tempo pra viver outras experiências. E aí, quando eu tô fazendo house sitting, por exemplo, eu fico mudando muito de casa pra casa, sabe? Tipo, às vezes eu consigo um sitting de 3 semanas, mas às vezes eu consigo de 1 semana. Então, eu acabo fazendo muita mudança. E isso não é tão legal, né? Porque é cansativo mesmo. E aí eu queria ficar no hostel por mais tempo, justamente pra não fazer mudança. Só que teve um dia que eu fiquei bem chateada, mas depois eu fiquei feliz porque não aconteceu, que a gente recebeu uma mensagem no grupo da nossa coordenadora dizendo pra gente que a gente ia ter que se mudar de quarto, sabe? Tipo, já tava com tudo certinho, as minhas coisas lá no lugar, mais ou menos. E aí eles simplesmente alugaram o nosso quarto e a gente ia ter que se mudar pra um outro quarto que eu nem sei qual era, se era junto dos hóspedes ou se era onde. Não faço ideia de onde que era o quarto. E eles simplesmente falaram que era pra gente se mudar. E aí no final eles conseguiram reajustar, ainda bem, todos os quartos lá, né, pra caber todo mundo nos outros quartos e não mexerem nos quartos voluntários. Mas eu fiquei bem chateada, assim, né, porque se uma das coisas que a gente tem direito é a acomodação, como assim eles vão simplesmente falar assim, aluguei seu quarto, você vai ter que se mudar daí, vambora. E aí teve um amigo meu que voluntariou na mesma rede, em outra unidade, e ele falou que uma vez falaram pra ele que iam colocar um colchão num outro lugar, assim, nada a ver, sabe, pra ele dormir. Eu fiquei, gente, mas isso aí não tá certo, porque eles têm que oferecer acomodação, sabe? É o mínimo que a gente recebe em troca, é a acomodação. Então isso não tá certo. E aí eu fiquei bem chateada, assim, quando eu recebi essa mensagem, mas depois eu fiquei bem de novo, porque a gente não precisou de fato se mudar. Mas eu achei que foi bem chato.
E aí, o barraco que teve, né? Tem algumas coisinhas dos horários que eu acho que não é 100% justo nessa unidade. Por quê? Quem trabalha de manhã normalmente trabalha mais do que quem trabalha à noite. Os horários da manhã são de 7 da manhã a 1 da tarde, são 6 horas. E o horário da noite é de 5 até as 10, são 5 horas. Então já começa por aí. Se você for voluntariar de manhã, então teoricamente os voluntários da manhã trabalham mais do que os voluntários da noite. Ainda tá dentro do período de tempo que eles avisam, né, que vai ter. Então ainda fecha lá nas 25 horas. Porém, é chato, né, a gente saber que porque você foi cotado a trabalhar de manhã, você vai trabalhar 1 hora a mais. E aí, a teoria que a gente tinha é porque a gente tem um break para tomar café da manhã durante a parte da manhã, durante o período da manhã. E a gente tinha, né, a gente entendia, por causa do nosso horário ser diferente assim, que o nosso break seria de 1 hora. Teve um belo dia que a gente tava tomando café da manhã e aí uma das funcionárias da recepção chegou gritando com as meninas. No caso, não era meu dia de trabalho, eu só tava lá tomando café da manhã mesmo, porque eu tinha direito ao café da manhã e tava tomando café da manhã lá com as meninas que estavam trabalhando no dia. E ela chegou gritando com as meninas, foi muito grossa, assim, eu fiquei com raiva e não foi comigo o negócio, imagina se fosse comigo, porque acho que não tinha necessidade nenhuma daquela abordagem que ela fez. E ela chegou gritando com as meninas, falando para as meninas voltarem agora pra trabalhar, e as meninas voltaram, tipo, olharam pro lado assim, falaram aham, e foram trabalhar, entendeu? Simplesmente. E eu fiquei muito puta com aquilo. Sério, eu fiquei muito chocada com a forma que as meninas foram tratadas, sabe? E aí, depois a gente teve uma reunião de que o break, na verdade, era de 30 minutos, não era de 1 hora. Não sei por que disseram pra gente que era 1 hora, mas fazia muito mais sentido de ser 1 hora, porque a gente trabalhava 1 hora a mais do que o turno da noite. E aí também tiveram alguns dias, né, que no meu horário tava pra eu começar às 6h30 da manhã até 1 da tarde. Eu ia começar meia hora mais cedo e terminava no mesmo horário, né? E teve uma semana que era todo dia pra começar às 6h30 da manhã. Então, no final das contas, daria muito mais horas de trabalho do que o que me pediram pra fazer. E isso assim, eu seria prejudicada, né? Porém, eu sabia que todos os dias eu saía um pouco mais cedo, já tava ali na minha reta final, já tava pra sair, né? Então eu não quis discutir com isso, não quis falar nada, até porque eu sabia que eu ia conseguir terminar mais cedo, eu sempre terminava mais cedo, e quando não tinha trabalho, eles liberavam a gente. Eu não quis falar, né, por isso. E aí, provavelmente, se eu falasse, eles iam falar justamente isso. Mas que você sempre é liberada mais cedo, não sei o quê. Provavelmente eles falariam isso. Porém, o que eu queria, o que eu fico pensando, né, é que eu não posso, por exemplo, marcar uma atividade pra começar 12h30, por exemplo, entendeu? Eu não posso fazer isso porque aquele meu horário de 12h30, eu praticamente já marquei ali a atividade do voluntariado. Então eu já reservei aquele slot de horário pro voluntariado, eu não posso marcar outra coisa ali. Então acaba me prejudicando também, sabe? Então eu achei bem chato isso, deles terem colocado esse horário de 6h30 até 1 da tarde. E, gente, honestamente, eu cheguei lá uma vez 6h30, dos outros eu cheguei atrasada porque eu não conseguia acordar, porque, já tava acostumada ali a acordar às 7 pra chegar lá às 7 horas. Teve um dia que eu consegui chegar às 6h30 e não teve absolutamente nada para fazer às 6h30 da manhã. Eu não sei pra que era pra chegar lá às 6h30 da manhã, porque eu não tinha nada pra fazer às 6h30 da manhã. E eu fiquei muito chateada com isso. Fiquei para quê, né? Aí, claro, inventei alguma coisa pra fazer lá, como sempre, mas não tinha necessidade de eu chegar lá às 6h30 da manhã, como tava no meu calendário. Então, esses foram os problemas que eu passei, assim, no voluntariado, mas eu não acho que sejam problemas que me fariam largar a vaga, por exemplo. Eu acho que se eu quisesse ficar mais tempo, eu poderia simplesmente ir lá e conversar sobre cada uma dessas coisinhas com eles e tentar achar um lugar que fosse melhor pra todo mundo. Mas eu realmente eu não quis perder a minha paciência, porque eu já tava mesmo decidida de que eu ia voltar a fazer house sitting, que seria melhor pra mim, seria melhor e mais produtivo pro meu trabalho, seria mais produtivo também pra minha saúde mental, e já tava certo porque eu amo realmente fazer house sitting, e eu já vivi várias experiências de voluntariado, não tava achando que essa experiência tava sendo tão nova pra mim, tão enriquecedora. Então, por isso, né, eu resolvi não estender, resolvi não pedir pra estender, na verdade eu só falei, olha, dia tal eu tô indo embora mesmo,
resumo, é isso. Foi isso que eu falei pra nossa gerente. Não falei pra ela que eu queria estender nem nada, justamente porque eu já tava decidida a sair. Mas o voluntariado, né, ele é uma experiência enriquecedora, principalmente no sentido de desenvolvimento pessoal. E eu acho sim que toda essa questão de convivência e tudo isso que eu tava passando lá serviu muito pra eu me desenvolver, né? Desenvolver os aspectos pessoais mesmo da minha própria vida, assim. Isso é muito enriquecedor, assim, numa experiência de voluntariado. Eu só acho que não tava sendo no momento certo, assim, da minha vida e pras coisas que eu tô querendo desenvolver no momento. Eu, por exemplo, não poderia gravar um vídeo assim, né? E eu tava cheio de vídeos assim, estáticos, pra gravar, e eu não poderia gravar lá, porque sempre tava chegando gente, tudo tava acontecendo. Então, pra aquele momento da minha vida, era melhor eu voltar a fazer house sitting. Mas assim, o house sitting, ele é uma experiência muito mais solitária, né? Eu tô aqui nessa casa sozinha, e aí eu fico aqui muito sozinha e concentrada mesmo nas minhas próprias atividades. E já pra quem quer viver experiências e principalmente conhecer pessoas novas, o voluntariado seria a melhor opção. Lá no Guia do Intercambista eu converso melhor, né, sobre isso, sobre como definir quais são suas prioridades para cada momento aí da sua vida, quando eu falo de qual é o melhor intercâmbio para você. E se você quiser saber mais sobre o guia, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e dar uma olhada e saber exatamente sobre o que eu falo lá. Mas assim, apesar de todos esses problemas, eu não acho que eu passei por nenhum tipo de problema do tipo passar frio no inverno ou muito calor durante o verão, ou que eu iria para trabalhar numa coisa e chega lá, vou trabalhar em outra, por exemplo. Como eu já ouvi muita gente, né, relatando que passou por isso em voluntariado, mas por isso que eu falo muito pra vocês sobre a importância de você reconhecer hosts perigo, por exemplo. Eu não acho que essa experiência, apesar de todos os perrengues que a gente passou lá, eu não acho que foi uma história de host perigo. Inclusive, lá no Guia do Intercambista eu tenho uma lista das principais perguntas que você precisa fazer durante a sua entrevista pra ver se seu host é um host perigo, por exemplo. Mas por hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que precisa saber dos perrengues que eu passei, envie esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima.